pessoinhas, bem-vindas que Castelo, tudo bom, pessoinhas, eu realmente espero que sim, pois comigo isso é tudo ótimo. Bom, pessoinhas, hoje eu estou trazendo pra vocês como faço meus banners atualizados de 2020. Gente, me perdoem por tudo que eu fiquei, acho que foi uma semana que eu fiquei sem postar vídeo, porque começam minhas aulas e, então, tipo, tá sendo muito corrido. Então eu não tô conseguindo postar, não tô tendo tempo e tal. Hoje eu consegui ter um tempinho, porque, tipo, hoje aqui, gente, então, tipo, é mais tranquilinho. Amada. Parece que estão quebrando a minha parede, mas beleza. Enfim, mas eu sempre vou estar postando quando eu consigo, tá bom? E eu sempre vou tentar, tá bom? Porque, ai, não é sempre que eu vou conseguir, certo? E muito obrigada pelos 220 inscritos, tá bom? Sim, fiquei uma semana sem postar vídeo. Olha que lindo, gente. As motos, elas querem participar dos meus vídeos. Vocês querem ter? Enfim. E é o banner de 220 inscritos que eu vou fazer, tá bom? E vou atualizar esse banner, que sei lá, tô enjoando já dele. Mas enfim, eu não quero enrolar muito, pois o vídeo é um pouquinho grande, então não quero enrolar muito, tá bom? Primeiro, você vai escolher uma base de banner, você pega no Pinterest e pega, tá bom? E também pega uma foto de uma menina. Ou pode ser duas meninas, tipo, da mesma menina, só que tipo de posição diferente. Vou colocar aqui, meninas amadas, coreanas. Meninas coreanas, tá? É assim que eu pesquiso. E eu acho algumas meninas coreanas, tá? Amada, gente. Enfim, vou pegar uma aqui. Depois disso, você vai vir lá no Eraser e tirar o fundo dessa imagem, tá? No caso, eu já fiz isso. Aí você vai vir aqui no seu PixArt e vai descer aqui pra baixo. Vai vir em fundos coloridos e vai vir aqui nesse selador de cor, tá bom? Aqui, no caso. E você vai escolher uma cor que, no caso, combine. O meu é um azul, assim. E aí eu venho aqui nessa bolinha aqui do meio e coloco ela mais clara. Pronto. E eu salvo. Pronto. Aí você vai pegar aqui no mesmo PixArt mesmo. Vai pegar a base de banner que você tinha pegado. Vai vir aqui em adicionar foto. Vocês ignoram todas as fotos que vai aparecer aqui, mas beleza. Tá. Aí você vai vir aqui e eu deixo aqui, eu diminuo um pouco a capacidade pra ela ficar melhor pra ver. Mas é opcional. E você vai posicionar aqui. Como eu sou uma pessoa que demora muito pra fazer isso, eu vou fazer aqui e já volto. Aí fica assim, gente, não ficou muito certo, porque enfim. E aí você vem aqui, armada, ó, o ovo. Dei uma armadinha aqui. Aí pronto, vem aqui no certinho. E você vai estar adicionando, não, você está salvando. Gente, me perdoe, porque eu tô bem bugada, mas enfim. Agora você vai vir aqui no seu Pixelab, enfim. Aí você vem aqui, vai tirar esse negócio aqui, vai vir aqui nesses 3 pontinhos, usar a imagem da galeria e vai pegar a foto, tá bom? Ai, amada, calma. Amei, pronto. Pronto. Agora você vem aqui adicionar a foto. Pronto, eu já peguei aqui a foto. Aí, gente, se for a foto assim, ó, você vem aqui, né, numa foto. Vem, calma, redação 3D. E você troca, ó, tá vendo que tipo, essa aqui tá olhando pra cá e essa aqui tá olhando pra cá. Aí você vem aqui em sombra e vai colocar no 7. Mas se você achar que ficou muito forte, você coloca no 5, tá? Mas eu achei que não ficou muito forte. Pronto, aí vocês posicionam, não precisa ser exatamente certo, tá bom? Eu não faço, deixo exatamente certo. E aí vocês vão salvar. Agora vocês vão vir aqui no fonto e vão pegar a foto que vocês fizeram lá no Pixelab, tá? E, gente, também, o meu fonto, ele é o antigo, bem antigo mesmo. E ele é o personalizado, né? Mas, tipo, se for o seu fonto antigo, é esse que eu tô usando. Não é o novo, não é o atualizado. O atualizado, não tanto, mas o meu é bem antigo mesmo. Então, as funções são diferentes, tá? Você vai pegar os emojis do iOS e pode ser um watercolor emoji ou os emojis do iOS. Qualquer um desses, ou também tem outros, mas enfim. Aí você vai colocar 9 emojis, vou colocar uns emojis aqui aleatórios mesmo.
tá? Eu coloco emojis aleatórios mesmo, gente. Não ligo muito pra isso. 2, 4, 6, 8, 9. Tá, aí você vai pegar aqui, vai vir aqui em Style, Shadow, e vai colocar esse Shadow aqui, ó. Esse daqui, esse é o Shadow no emoji, tá bom? E aí você vai posicionar aqui, não tem tamanho certo, vai até caber, tá bom? Ai, eu pensei que tinha acabado a gravação, gente, que susto. Tá, pronto. E você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá bom? Aí você também coloca 4 emojis aqui, tá bom? Se caber, você coloca 5, gente, mas... Enfim, mas não cabe. Aí você vem aqui em fonte, vai vir na fonte Blacklisted e vai colocar o nome do seu canal. Aí, gente, amada. Eu tô falando muito amada, então vocês vão perceber muito que eu tô falando amada nos meus vídeos. Mas eu tô viciada nessa palavra, mas enfim. Aí você vem aqui em Credit Color Pencil e vai vir aqui nessa setinha, vai colocar a gradiente para o lado e vai colocar... Calma aí. Oi, me perdoe porque por um momento eu tinha esquecido, mas beleza. O segundo você vai colocar branco e o primeiro você vai colocar uma corzinha. Exemplo, só tem esse tipo de azul que é mais parecido. Então aí você vem aqui, você pode mudar, ó. Tipo, deixar assim, ó. Pode mudar e tal, a finalidade e tal, tá? Mas aí é só se você quiser mesmo. Esse aqui eu acho que já tá bom pra mim. Aí você vem aqui no Shadow, vai colocar esse daqui, assim. Vai colocar esse troque no preto. O meu, gente, já fica no espacinho, mas se vocês não ficar... Eu acho que eu coloquei 4. Tá, se vocês não ficar, vocês colocam espacinho no 1, tá bom? Calma aí, que ficou muito pequeno, eu vou posicionar aqui. Enfim, a gente vai ficar com o carro passando nisso. Eu coloquei no 4 porque eu achei que ficou muito fino, mas aí é de sua preferência, tá bom? Ó, pra provar pra vocês que tá no 4, tá bom? Porque eu achei que ficou muito fino, mas aí vai de preferência de vocês. Aí vocês vão colocar o nome do canal de vocês, novamente. E eu vou escolher uma fonte, gente, mas pode ser qualquer uma, porque eu quero mudar. Eu quero renovar, tá bom? Então, enfim. Bom, gente, eu peguei essa fonte aqui, tá bom? Pra quem quiser saber o nome da fonte. Calma aí. Onde tá a fonte? Calma aí que eu peguei a fonte. Aqui, ó. Natália Demo. Enfim, eu não sei pronunciar. Aí, eu vou deixar branco. Vou colocar o mesmo shadow, tá bom? E vou colocar o stroke. Eu vou deixar no 2. Ai, mas, enfim. Vou colocar aqui um espacinho no... 1, tá bom? Tava confuso ali. Aí eu vou diminuir ali até caber. Aí, buguei tudo. Bom, a gente ficou assim. Eu achei que ficou fino também, mas se eu colocar tudo grosso, a gente vai ficar feio. Pelo menos na minha opinião. Aí você vai colocar assim. Somos mais de... quanto que você é? Colocar 220. E eu vou colocar lindos. Lindos. Não, lindos. Não sei, eu vou colocar lindos mesmo. Aí você pode colocar Food Park, mas... eu acho que, gente, eu tô repetindo demais. Então eu acho que eu vou mudar. Mas a maioria que eu coloco é a Food Park, senão eu já nem sei se vou mudar. Amada. Bom, eu deixei na cor branca. Eu vou no mesmo shadow. No stroke eu vejo alguma cor que combine. E deixo assim, vem no espacinho e deixo no 1. No caso, eu deixo aqui no 4, gente, porque quando eu diminuo demais, ele fica muito fino. E eu não gosto, mas aí vem tudo da preferência de vocês. Porque gosto é diferente. E aí pronto, aí você vem aqui e salva. Tá, pronto. Vai vir aqui no Pixar novamente, vai vir aqui em ferramentas, redimensionar. E vai colocar aqui 2048 e aqui vai ficar 11,52 de altura, tá bom? Aí essa parte aqui é opcional, mas minha internet tá ruim também, eu não consigo mostrar. Mas aí você vem aqui na galáxia e coloca, tá? Onde você quiser colocar, mas minha internet tá muito ruim e tá carregando só alguns. E no caso não tá carregando a galáxia, né? Então, enfim. Então eu vou deixar assim mesmo. E aí você salva, tá, gente? Pronto, agora coloca lá no seu canal que vai ficar perfeito. Então é isso, meus amores. Tchau!